A maioria das pessoas são traídas porque elas contaram que não deveria. E não porque a outra traiu de verdade. Então, a gente tem que lembrar até biblicamente que só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Quem traiu Jesus foi Judas, que comia ali na mesa, né? Se tivesse sido qualquer outra pessoa lá de Jerusalém, de Israel, que tivesse traído Jesus, seria só uma decepção, não seria uma traição. Uma pessoa que não está ferida, que está feliz, não consegue perturbar a vida de ninguém, porque não está perturbada. Perturbado perturba, feliz vive a vida. Onde é que a gente erra? Quando a gente confunde os assuntos na roda errada. Entendi. Roda de amizade estratégica, a gente está falando de estratégia, de vamos construir alguma coisa junto, me ajuda aqui no livro, faz não sei o quê. Pá. Roda de amigos necessários é só para esvaziar o coração. Assuntos aleatórios para sair, sabe, para desestressar. Roda de amizade íntima é para contar seus problemas ou mostrar seu futuro. Você abre o teu coração para ser traído quando você compartilha assunto íntimo com gente necessária. Ah, tá. Aí você acha que o cara te traiu. Na verdade, você que contou segredos para quem nem deveria ter acesso à tua vida, ao teu coração. Entendi. Então a gente precisa aprender a selecionar, eu chamo no livro de departamentalizar assuntos. Quando você departamentaliza assuntos, você reduz em até 70% dos teus problemas. Mas você faz isso conscientemente? Tem que ser consciente. É? Tem que ser consciente. Ou seja, você se policiar? Ou seja, você acabou de falar que a gente é amigo, é amigo estratégico. Se eu tivesse brigado com a minha esposa antes de vir pra cá, eu não ia te falar, pô, Vilela, briguei com a minha esposa, mano. Pô, porque não tem nada a ver. Entendi. Você pode depois contar isso pra alguém de uma forma diferente. No próximo podcast você pode falar assim, pô, o Brunet veio aqui, rapaz, comentou que tava mal. E não foi nem bem assim, porque você não entende meu coração ainda. Ou seja, eu que dei mole de abrir meu coração pra você, porque você nunca me prometeu lealdade. Entendi. Eu, porque tava comendo uma pizza, comendo uma jujuba, fiquei à vontade contigo, eu acabei contando coisas que não tinha que contar. A maioria das pessoas são traídas porque elas contaram que não deveria. E não porque a outra traiu de verdade. Então, a gente tem que lembrar até biblicamente que só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Para a pessoa te trair, você tem que ter contado alguma coisa para ela na mesa de intimidade. Ou seja, quem traiu Jesus foi Judas, que comia ali na mesa, né? Se tivesse sido qualquer outra pessoa lá de Jerusalém, de Israel, que tivesse traído Jesus, seria só uma decepção, não seria uma traição. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala na mesa e com o tipo de pessoa, o tipo de categoria que a gente está tratando. Isso é logo o capítulo 1 do livro. Tá. Vamos voltar para o lance lá do Instagram, então. O que você acha? Qual que é o problema, então, aí? Não é só uma pessoa sem propósito, é o que é mais? É falta de expansão da consciência ou falta de inteligência. Tá. Eu tenho uma formação chamada Método Destiny. São 12 princípios milenares que a gente estuda em 3 dias. No primeiro princípio, todos baseados em princípios milenários, ou seja, em princípios bíblicos, eu ensino sobre o princípio da inteligência. E eu mostro ali que existem 4 tipos de mentalidade. Mentalidade 1 é a mentalidade sobrevivente. Tá. É o cara, irmão. Ele só pensa em sobreviver. Ele não pensa no futuro, ele não pensa em você, ele não pensa em nada. Tá. Ele tá ganhando lá o salário mínimo dele, tá tomando a cervejinha no final de semana, tá saindo 4 horas certinho do trabalho, o chefe não tá perturbando, mandando ele sair 4h10, ele tá feliz, ele não quer nada mais além disso. Ele é um sobrevivente. Ele não sabe obedecer bem ordens, ele não sabe pensar. Ele é totalmente movido pela opinião dos outros. Ele é 100% emocional e 0 racional. É inteligência 1, assim. Maslow explica isso através de uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que é necessidade básica, a base da pirâmide. Eu quero dormir, comer, fazer sexo, ter um teto e pronto. Tá. Eu quero necessidade básica. Essa é a mentalidade. Conseguiu 1. isso? Não questiona nada. Tá. O que eu tenho que fazer? Manda eu fazer alguma coisa que eu faço. E essa pessoa, se ela não fizer um esforço, ela não tem capacidade de tomar decisões, por exemplo. Alguém precisa sempre decidir por ela. Entendi. A mentalidade 2 é a mentalidade do executor. Ela não é um sobrevivente, mas também só faz o que as pessoas mandam. Tá. Ele quer arranjar um empreguinho um pouquinho melhor de um salário mínimo, mas ele não quer empreender, ele não quer trabalhar hora extra, ele não quer nada. Ele só me dá uma ordem, ele vai lá e faz bem feito. Tá. Mentalidade 3 é o empreendedor. Já o cara que, eu não vou ficar nessa vida aqui não. Ele pode estar hoje lavando o carro, que ele está pensando, um dia eu vou estar com uma empresa que lava carro, não vou ser só o cara operacional. Ele está pensando na frente, ele é empreendedor, ele não tem medo de trabalho, ele pensa, ele é inteligente e tem um mente 4 que é o mente de destino. É o cara que tem autodireção, ele consegue enxergar futuro, é o obstinado, é o cara que não desiste. A gente tem vários, na Bíblia e na história contemporânea. Dá um exemplo. Contemporâneo Steve Jobs, o cara não é filho adotado, passou por necessidade financeira ao ponto de ter que andar por quilômetros descalço para pegar comida num centro budista, e o cara funda a Apple. A mente dele era indesistível, visionária. Tem pessoas que desenvolveram essa mente, tá?
E o que acontece? Você nunca vai ver um mente 3 e um mente 4, mentalidade empreendedora e mente de destino, na internet atacando alguém. Por exemplo, qual é a chance de eu entrar aqui num blog de fofoca e eu vou te fazer as perguntas para você responder, você vai responder exatamente o que eu penso. Postaram aqui a separação de alguém. Tá. Um blog de fofoca, tem 10 mil comentários. Por que você acha que eu não vou comentar nesse blog? Nessa foto de Instagram do blog de fofoca? Porque você não, talvez nem veja isso daí. Mas se eu ver, apareceu para mim aqui na lupa do Instagram e eu, caramba, o casal separou. Por que você acha que eu não vou comentar? Primeira coisa, eu vou pensar na minha imagem. O que eu vou comentar ali se um monte de gente vai comentar embaixo? Ué, você apoiando isso? E vai virar notícia da notícia, né? Exatamente. Então, quando você só começa a construir uma imagem gelada depois da mentalidade 3. Tá. Até a mentalidade 2, você não tá nem aí para quem você é. Você nem sabe a tua identidade. Você só tá ou sobrevivendo ou acatando ordens. Então, a partir da mentalidade 3, você já se preocupa com o que vão falar de você. Você já se preocupa com a tua imagem. Você fala assim, cara, para que eu vou comentar num negócio desse? Vamos começar a discutir comigo aqui e tudo. Até coisa boa. Então, o mente 3 e o mente 4 decidem o quê? Eu não reposto, eu quase não curto e não comento. Para quê? Porque eu não quero confusão, eu estou muito focado no meu negócio, na minha família, nos meus amigos. Eu não tenho tempo para ficar discutindo na internet, não tenho tempo mesmo. Então, para isso eu evito. Tá. É por isso que todo post para viralizar, ele tem que ser direcionado para mentalidade 1 e mentalidade 2. Se você fizer um post muito filosófico, muito de pensar, esquece, muito, não viraliza. vai dar 10 curtidas e tal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Que quando a gente está sendo atacado na internet, geralmente, tem exceções, é claro, geralmente é por pessoas que não expandiram a consciência. 30 e pouco % das nossas crianças foram tocadas de alguma forma na infância. Ou sexualmente, ou verbalmente, ou fisicamente, apanharam. Tá. Apanharam, que eu digo muito, né? Que nem sentadinha que meu pai me deu, não. Apanhar de violência. Então essa criança cresce, estou falando de 30% da população, já cresce com muitos problemas psicológicos. Outras pessoas, na infância e na adolescência, passaram por abandono, falta de paternidade. O pai virou a cara, sumiu, nunca mais deu atenção. Ou privações sérias, como falta de comida, não puderam estudar e tiveram que trabalhar com 7, 8 anos de idade. Ou rejeição pela cor da pele, por uma deficiência física, por ser acima do peso, ou simplesmente rejeição. Tem gente que passou por muita rejeição. Essas pessoas um dia se transformam em adultas, um dia elas crescem. E agora elas têm poder de defesa, mas elas não têm vida emocional para equilibrar tudo que aconteceu com elas. Então, ou elas vão para a depressão, para o ataque de pânico, ou elas vão se transformar num hater, ou elas vão ficar ferindo os outros porque foram feridas. Só fere quem foi ferido. Uma pessoa que não está ferida, que está feliz, não consegue perturbar a vida de ninguém. Porque não está perturbada. Perturbado perturba, feliz vive a vida. É mais ou menos isso. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é coloca no lugar dos outros. Se coloca no lugar dos outros. Isso na inteligência emocional se chama empatia, o poder de se colocar no lugar do outro. Só que Jesus, cara, ele é tão diferente. Não tenha dúvida que foi um homem mais inteligente, mais sábio que já passou por aqui, que ele inventou a evolução da empatia, que é a compaixão. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir. Lá na parábola do bom samaritano, o cara está espancado no chão, descendo de Jerusalém para Jericó, passa um sacerdote, que era uma figura religiosa, como se fosse hoje um pastor, um padre, um rabino, olha, fala, não vou parar não. E não dá para julgar esse cara não, tá? Porque você aqui voltando de madrugada na Marginal, você vê um cara caído e você fala, meu irmão, se isso aqui for uma tentativa de assalto, eu paro, não dá para julgar o cara não. Depois passa um levita, que era um funcionário também do templo, um religioso, olha e falou, também não vou parar. De repente passa um samaritano, ou seja, um cara que não se dava com os judeus, os samaritanos eram um povo que não se dava com os judeus, olha, sente a dor do cara, fala, mano, esse cara foi assaltado, foi espancado, está quase morrendo, ele assume o risco. Compaixão é assumir o risco pelo outro. Ele assume o risco para, lá o burrinho, o cavalo, não se sabe, ele estava numa montaria, pega azeite, vinho, passa nas feridas do cara, depois pega o cara no colo, coloca na montaria, leva até uma hospedaria, como se fosse um hotel de hoje, fala, cuida das feridas desse cara, se faltar algum dinheiro eu pago. Aí Jesus está explicando, isso é amar o próximo. Ou seja, sentir o que o outro está sentindo. Isso é o que está faltando, é por isso que alguém te xinga na internet, você vai lá e revida. Eu tô na internet desde 2014 no YouTube, e no Instagram, apesar de ter antes, usando o Instagram oficialmente, eu estou desde 2016.
Nunca na minha vida eu respondi um hater. É mesmo? Nunca. Nunca, nem no direct. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque vai me fazer mal. Eu vou ficar mal emocionalmente. A Bíblia diz que todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dali saem as decisões da vida. Eu não posso estar com o meu coração... Cara, para vir num podcast desse, eu tenho que estar com o coração limpo, tranquilo. Eu não posso estar odiando alguém, eu não posso estar devendo alguém, eu não posso estar em confusões. Senão, tudo que eu vou falar é mentira. Eu vou montar um personagem para falar de Deus, mas na verdade não tem nada no meu coração de Deus. Entendi. Segunda coisa é porque essas pessoas, elas precisam de misericórdia. E se você combate ela porque ela te combateu, ela nunca mais vai te escutar. Quantas pessoas já me escreveram assim? Eu te odiava. Mas hoje, escutando um vídeo seu no Café com Destino, que é um programa diário que eu tenho no YouTube, minha vida mudou. Esse cara que falou que me odiava, um dia ele já me atacou. Porque eu não rebati, ele continuou me escutando e um dia a mensagem entrou no coração. E se eu tivesse rebatido, irmão? Eu fechava o coração dele para sempre. Uma informação importante sobre o Instagram, de 100% de seguidores que você tem, 50% te acompanham. Só te acompanham. Não tem muita noção de quem você é, mas tá lá, viu algum post que gostou, estão te acompanhando. 30% te seguem, sabem da tua vida. Ah, tá. Segue no sentido de te ver todo dia ali, entra nos teus stories, sabe quem é o Vilela. 50% te acompanha. Se perguntar qual é o nome do teu filho, não sabe. Entendi. Ele só te acompanha, pô, não tem noção. 30% te segue, 20% te persegue. É o cara que tá assim, o Vilela vai errar hoje. Ele vai fazer alguma coisa no story, eu vou printar. 20% é de perseguidores. Então a gente vai pra internet sabendo que tá entrando num campo de batalha. O cara te segue pra pegar teu erro? Ué, o tempo todo. É mesmo? Hoje você postou, o Inteligência Limitada postou assim, hoje teremos Thiago Brunet. Eu nunca entro em comentário justamente para não ver o que pode entrar no meu coração. Aí tinha um cara botando assim, já sei, ele vai lá vender curso de R$2.000. Ah, é? Botou. Aí o que dá vontade de responder? Se fosse 500, você não seria hater? Porque quando ele dá o preço, ele mostra que ele está incomodado com o valor. Se meu curso fosse R$497, então você não me bateria? Bateria de qualquer forma. O teu problema não é o curso. O problema é que você está fazendo alguma coisa que ele não consegue. Então as pessoas têm 2 opções: negar ou se opor. É assim que funciona a psicologia. Então se eu percebo que eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo casar, eu não consigo tal coisa, eu começo a falar que não quero. Eu começo a negar. Eu não quero ser rico, não. Não, muito problema. Não. E não quero casar, não. Muito melhor ser solteiro, ficar aí lá, vida louca. A raposa e as uvas lá. Lembra dela? Então, o que você às vezes não consegue para se proteger emocionalmente, é uma forma inconsciente de se proteger, você fala que não quer. Mas na verdade você não pode, você não consegue. Ou você nega, ou você ataca.